Ok, estamos de volta, né? Araújo, o que mais temos de aspectos importantes aí? Acho que é bom recordar a questão de policiamento comunitário. A diferença primeiro de polícia e de policiamento comunitário. Polícia comunitária é aquilo que qualquer um do povo pode fazer, né? Então, quando você olha a mala do seu filho, por exemplo, para ver o que ele está levando para a escola, o que ele está trazendo de escola para casa, isso é polícia comunitária. E não necessariamente é desenvolvido pela polícia militar ou pela polícia civil ou qualquer operador de segurança pública. E a questão de policiamento comunitário, esse sim é desenvolvido pelas equipes, pelos operadores de segurança pública. Então, são dois conceitos que a gente não pode confundir, polícia comunitária e policiamento comunitário. Dentro da polícia comunitária, é bom lembrar a questão dos 6 grandes, quem que pode fazer esse tipo de coisa, são os legisladores, são os executores das leis, são a comunidade em si, os poderes constituídos, a polícia militar, a polícia civil, guarda municipal. É importante lembrar a questão do Conselho Comunitário de Segurança, lembrar que o Estado do Paraná é pioneiro nessa questão da mobilização social e do Conselho Comunitário de Segurança. Maringá e Londrina são os primeiros conselhos do país, né, então, a se consolidar aí nessa questão da mobilização social. Lembrar a importância desses conselhos comunitários de segurança. Lembrar que, externamente, que a polícia comunitária em si, ela é um modelo copiado principalmente do exterior, né? Nós temos conceitos importantes aí no Japão, né? Lembrar a diferença, por exemplo, da questão de Koban e Shuzai-sho. Lembrar que o Shuzai-sho é exatamente aquela residência onde tanto o policial militar quanto a esposa e filhos estão ali atuando junto com a comunidade, podem fazer um boletim de ocorrência, podem fazer uma orientação, e o Koban não funciona dessa forma. O Koban funciona exatamente como o nosso módulo policial. Então, é uma interferência, uma situação, uma relação importante que, de repente, pode estar aplicada na nossa atividade, na nossa prova. Lembrar que essa questão de polícia comunitária, ela pode ser desenvolvida de qualquer forma, por qualquer tipo ou qualquer processo de policiamento ostensivo que a gente tenha. Então, todo mundo pode desenvolver tanto a polícia comunitária quanto o policiamento comunitário. Então, são situações básicas que a gente pode lembrar aí, a questão de polícia comunitária. E um outro aspecto que eu gostaria de salientar também, já voltado para a gente poder finalizar a questão de ICO, Instruções de Correspondência Oficial, mas talvez seja a questão mais complicada e que possa aí trazer algumas pegadinhas para o nosso candidato, tanto ao concurso para cabo quanto para sargento, é exatamente a questão da tramitação. A instrução de correspondência oficial, ela é exatamente para regulamentar a questão de produção de documentos, para elaboração de documentos e essa disponibilidade de arquivo ou de resolução. Então, é importante que a gente lembre, primeiro, documentos, aquilo que eu passei lá de macete para vocês, documentos de caráter sigiloso e documentos de planejamento não são regulamentados pela ICO. Lembre lá, P2 e P3, não são regulamentados pela ICO. E a questão de tramitação. Tramitação ordinária é aquela que pode ser aquela situação rotineira, é aquela tramitação normal. Normal, mas tem prazo. Prazo de até 8 dias úteis. Lembre da palavrinha mágica até e lembre da palavrinha mágica úteis. Se por um acaso não tiver nenhum dos dois dentro da tua possibilidade de escolha, está errado. Então, até 8 dias úteis são de tramitação ordinária. Existe uma outra possibilidade, que é a tramitação urgente. A tramitação urgente é aquela que vai falar sobre recursos e sobre direitos dos policiais. Então, aquilo que nós comentamos em sala de aula, que ela merece um caráter mais célere, mais apressado. E esse apressado é até 2 dias úteis. Então, ele passa do ordinário e vai para essa questão urgente. E tem aquela tramitação última, que é a tramitação urgentíssima. A tramitação urgentíssima é aquilo que não pode esperar, é o menor prazo possível. E, em especial, os documentos que são de justiça, como o mandado de segurança, como o habeas corpus, né, e outros documentos, esse sim tem que ter a tramitação urgentíssima. E lembrando que isso tem que estar público, tem que estar sendo verificado por aquele que está recebendo, aquele da secretaria, do protocolo, que vai receber esse documento na mão, tem que estar escrito isso, tramitação urgente ou urgente, e tramitação urgentíssima ou urgentíssimo. Porque se não tiver escrito, ele receberá a tramitação ordinária. Um dado importante nisso que o professor Araújo falou é a questão dos documentos ou dos expedientes que versem sobre justiça e disciplina.
Então, me faz lembrar alguns tópicos importantes que nós trabalhamos em sala do nosso regulamento disciplinar do Exército, que é o regulamento disciplinar hoje em vigência na corporação. Então, lembrar, na questão dos recursos disciplinares, que um dado bem importante dos recursos disciplinares é que a legitimidade para recorrer, ela não cabe apenas ao militar que se julga prejudicado pela decisão objurgada, mas também ao superior desse militar. E na questão das recompensas, o aspecto do elogio e da referência elogiosa. Então, o elogio ele será sempre individual, e a referência elogiosa pode ser individual ou coletiva. Pegando também a oportunidade do tema, não podemos esquecer que no Código da PM nós temos a previsão dos direitos, deveres e as responsabilidades também de cada militar. Aproveitando o gancho, professor Nilson, lembrando de leis e regulamentos, a nova lei que nós temos é a Lei de Organização Básica, ela foi atualizada, lembrando alguns tópicos que podem vir a cair, né, em razão de que no passado não tinha o contexto, e nessa eles podem confundir o candidato na prova. Um exemplo é que no passado nós tínhamos como órgão de apoio da diretoria de ensino, à época, hoje diretoria de ensino e pesquisa, era o Cefap. Hoje não existe mais essa figura do Cefap, hoje nós temos a academia, que ela é dividida em duas SFAEPs, a Escola de Oficiais, e lembrando também que no passado o Centro de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros pertencia à área de apoio da diretoria de ensino, e hoje ela não pertence mais à área de apoio no Corpo de Bombeiros. Acho que uma outra situação, aproveitando até a nova LOB, é a figura agora do subcomandante-geral, que deixa de ser aí o chefe do Estado-Maior, e na nova LOB você tem lá o comandante-geral da Polícia Militar, o subcomandante-geral, o chefe do Estado-Maior, e o quarto elemento, o quarto poder nesse tipo de situação é o corregedor-geral, que não era previsto na LOB antiga. Então é importante que o nosso candidato reveja essa questão da LOB, reveja também a questão dos comandos, né, que são órgãos de direção, que é importante rever a questão que antes era o comando do Corpo de Bombeiros, da capital e do interior, e agora nós temos o evento, a figura dos comandos regionais. Então é importante que a gente possa rever esse tipo de situação, porque acaba caindo exatamente naquela situação da reorganização que é prevista pela LOB. Detalhe importante também, bem básico, é a questão da localização dos comandos regionais, né? Do primeiro ao sexto. Pode ser uma coisa básica, simples, mas é bom ficar atento. E quem ainda não sabe ou não lembra, vai buscar a informação para saber onde ficam os 6 CRPMs. Machado, o que nós temos de tiro aí? Ainda no tema sobrevivência policial, assim como na loteria um número se repete algumas vezes, esse dado da sobrevivência ele tem sido recorrente nos concursos, não só do Paraná, como do Brasil. Então, a possibilidade de cair os 2 triângulos, o de segurança e o de sobrevivência, o triângulo de tiro, digo, a possibilidade desse assunto ser abordado na prova é muito grande, né? Lembrando que o triângulo de segurança envolve o equipamento, então, conhecer o equipamento, saber as suas retenções de coldre e tudo mais. O homem, sua força física, estar bem preparado, a sua parte mental também estar bem equilibrado para efetuar o seu serviço, assim como a instrução, ter o conhecimento das técnicas e táticas aprendidas no curso de formação e durante as instruções nos seus locais de trabalho. Isso é muito importante. E o triângulo de tiro, que tem a ver com a decisão de atirar ou não atirar, você vai estudar a possibilidade do seu agressor ter a habilidade para fazer a agressão, a oportunidade, se ele está perto de você, está longe, se está dentro de uma casa, às vezes ele pode te oferecer perigo, mas ele pode não ter condições de realizar a agressão, né? E o perigo em si, que é a intenção dele ter, o desejo dele causar a agressão.
Esses dois triângulos são muito importantes, né? A possibilidade de cair um deles é grande. Esse é um bom macete para ser estudado. E, para concluir esse tema de tiro, sobrevivência e armamento, nós temos aí a chegada de uma arma nova, na verdade não é coisa recente, já é de 2009, que são os dispositivos eletrônicos de controle, que são conhecidos na tropa aí como a Taser, que na verdade é apenas uma marca, né? Não acredito que seja feita perguntas com respeito ao funcionamento, a quantidade dessas armas na corporação ainda é muito pequena, então os policiais não têm acesso. Porém, no uso seletivo da força, ele se enquadra como um meio de baixa letalidade, um meio menos letal, ou não letal, essa definição, na verdade, não importa, né? Colocado ali depois da possibilidade do emprego da força pelo policial e antes do emprego de um meio menos letal direto, como é o caso do bastão policial. Então, a colocação desse meio menos letal novo na corporação, que é o Taser, estaria enquadrado nesse escalonamento do uso da força na atuação policial. Ainda continuando na legislação e regulamento, uma novidade também, nós tivemos o vademecum do cerimonial da Polícia Militar. Então, eu vejo que, por ser um regulamento novo, uma portaria, na verdade, nova, eu vejo que é uma possibilidade de que caia a questão quanto às solenidades, a classificação lá, que é pela repercussão, né, pelo formalismo dela, local e publicidade. Então, o pessoal ficar atento à questão de que, se ela é de grande vulto, né, ou com relação à sua de alta gala, de gala, se é internacional, se ela é interna, se ela é no pátio. Então, o pessoal tem que dar uma olhada, principalmente nessa parte de solenidade, para que, se vier essa questão, você carimbar lá o seu acerto nessa questão. E para finalizar o nosso comentário, ressaltar aquela questão que nós tratamos bastante também na sala, sobre a ampla defesa e o contraditório nos processos administrativos disciplinares existentes. Lembrar que, dentro desse conceito de ampla defesa e contraditório, é permitido ao acusado, inclusive, mentir, omitir, calar-se e contrapor-se totalmente às acusações que lhe são formuladas. Ressaltando, o próprio interrogatório, o termo de perguntas ao acusado, ele se constitui numa peça de defesa, mas se ele, como eu disse, quiser mentir, quiser se omitir, isso está dentro desse aspecto. E também a questão da previsão de uma súmula com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal número 5, que trata exatamente de que, nos processos administrativos disciplinares, a falta de defesa técnica por advogado não contraria, não ofende a Constituição. Lembrem disso e boa sorte. Okay. Araújo, o que a gente poderia falar sobre o uso dos pronomes de tratamento na questão da ICO, principalmente naquilo que afeta a nós diretamente, né? Eu pegaria um exemplo prático aí, a questão do comandante-geral, ser Vossa Excelência, e os demais policiais, inclusive os demais coronéis de polícia. Tem uma questão interessante. A questão dos pronomes de tratamento, a gente vai observar que apenas o coronel, comandante-geral da Polícia Militar, e exatamente por ser o comandante-geral da Polícia Militar, o pronome de tratamento a ser dispensado a ele vai ser Vossa Excelência, e não todos os coronéis. Então é importante que se observe esse tipo de situação, porque é possível que a pessoa, a banca que vai elaborar essa prova, possa colocar para confundir o nosso candidato lá, que todos os coronéis de polícia são tratados, por exemplo, como Vossa Excelência, e a resposta estaria errada. Apenas o comandante-geral recebe o tratamento de excelentíssimo de Vossa Excelência. Os outros coronéis e outros comandantes de unidade e outras funções que nós tenhamos serão todos como ilustríssimos ou Vossa Senhoria, e não como Excelência. A ICO prevê de soldado a coronel Vossa Senhoria, né? Exceção feita ao comandante-geral. E a coisa é intrigante porque na própria ICO ela trata os coronéis do Exército, né, os coronéis do Exército,
como Vossa Excelência. Então, só que não especifica os coronéis de Polícia Militar. Inclusive, é uma portaria do Comandante-Geral, portaria 761, que estabelece essa questão do tratamento dado nas situações de serviço aos coronéis. Acho uma questão bem interessante essa para a tropa saber. Ok. Pessoal, Clempes, mais alguma coisa? Quer fazer uma abordagem? Por favor, por favor. A palavra do professor Agiberti com relação aos processos administrativos, né? Ele lembrou muito bem do direito da ampla defesa e contraditório, não esquecendo também a diferença do apuração disciplinar de licenciamento, conselho de disciplina e conselho de justificação. Lembrando que o ADL, né, o famoso ADL, é para policiais com menos de 10 anos, que não têm a estabilidade garantida ainda, e o conselho de disciplina aos policiais com mais de 10 anos, que já têm, sim, a estabilidade garantida. Professor, deixa eu só complementar o que o professor Clempes comentou quanto à questão do vademecum. Está sendo muito usual para os nossos policiais militares observar a questão do luto na Polícia Militar. E isso é uma questão nova, é uma questão inovadora, mas que pode, né, estar lá porque é decretada pelo comandante-geral o direito ao meio mastro da bandeira da Polícia Militar do Paraná. É o terceiro mastro, não é a bandeira do comandante, não é a insígnia do comandante, é uma bandeira específica da Polícia Militar do Paraná, e desde que seja esse policial morto em serviço ou que seja decretado pelo comandante-geral da Polícia Militar. E é luto de 3 dias. Então, é importante que se observe esse tipo de situação. Não são as 3 bandeiras, porque daí seria um luto nacional, e é um luto apenas para os órgãos da Polícia Militar do Paraná. Então, é uma questão inovadora e que, de repente, pode ter algum tipo de situação, confundindo lá a questão das bandeiras, se vão as 3 bandeiras, se vai uma só, se é a insígnia do comandante. Então, é importante que se observe o vademecum, que é um documento que está aí à disposição dos policiais militares. Ok, pessoal, policiais militares, alunos do curso Aprove, demais policiais militares. Estamos agora finalizando esse encontro, essa conversa. Agradeço ao professor Clempes, professor Machado, Agiberti e Araújo. Temos a certeza de que os policiais estarão, após essa palestra, melhor preparados. Sabemos também que tem muita coisa para conversar, mas acreditamos, que o objetivo foi atingido. O nosso muito obrigado. Aqueles que quiserem entrar em contato com o curso Aprove, acessem o e-mail, entrem em contato, telefonem, estaremos à disposição, para qualquer informação. Muito obrigado.